Bom dia a todos, um ótimo dia para cada um de vocês, a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui, né, com o coração cheio de alegria para poder estar passando aqui algo lindo, né, que Deus tem feito na minha vida nesses dias de quarentena, nesses dias onde estamos aí ainda, pelo menos 50% ainda confinados, né? Uns já estão nas ruas, não têm tido muita paciência de esperar. Mas enfim, estamos aqui hoje, nesse dia, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela grandeza dEle, pelo poder dEle, pelas maravilhas que Ele tem feito, pelos livramentos recebidos, que são muitos, são incontáveis, né? Desde já vamos aqui dar início a uma breve oração e depois já quero passar, né? Algo que o Senhor falou comigo essa semana, tá bom? Então vamos orar. Pai eterno, Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença, nos colocamos diante de Ti, Pai, para agradecer a Ti por mais um dia, pela Sua misericórdia, Sua graça infinita, Seu amor tão sublime, tão puro, tão verdadeiro, Pai. Te damos graças, ó Deus, porque podemos abrir os nossos olhos e contemplar, Senhor, esse dia que o Senhor fez para cada um de nós, para cada um aonde esse vídeo chegar, Pai. O Senhor fez para mim, fez para ele, fez para ela. Enfim, nós te louvamos, Deus, na beleza da tua santidade. Queremos agradecer por mais um dia e colocá-lo nas suas mãos, porque o Senhor é o Deus que tem tudo no controle absoluto, Pai. Então nós queremos começar a nossa semana, Pai, abençoados por ti, pela tua palavra, pelo seu direcionamento. Enfim, Deus, muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu tive aí um tempo de estudo, né, um tempo de busca para poder passar aqui, para editar aqui no meu vídeo, né, no meu canal. E assim, eu tinha muita curiosidade de ir mais a fundo no assunto de uma mulher, né, porque assim, a gente está acostumado tanto, né, a ler sobre os homens, os grandes homens de Deus, os profetas, aqueles que entregaram suas vidas ali, né, na arena sangrenta, né, da obra do Senhor, do chamado do Senhor, das guerras que eles enfrentavam, né, quantas guerras, quantos homens de Deus entregaram mesmo a sua vida para o reino do Senhor, né. Mas essa semana Deus falou muito comigo através da vida de uma mulher. A palavra do Senhor, aqui em Juízes, capítulo 4, eu vou intercalar alguns versículos que eu achei que seria mais importante, porque é um capítulo grande, é extenso, então eu só grifei alguns que eu achava assim que, né, ali Deus ia manifestar a graça dele através da palavra dele. A palavra do Senhor diz assim, Juízes capítulo 4, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Vou para o 8 agora. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Depois tô pulando aqui pro 14, tá? Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Vou pro 16. E Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera, 17, fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu.
Nesse dia, eu quero aqui falar sobre algumas características da mulher de Deus. E eu não podia deixar aqui de ter como característica a vida de Débora. A palavra do Senhor diz em Juízes que Deus tinha escolhido Débora naquele tempo para julgar as causas de Israel. Josué morre, o povo volta novamente à idolatria. Para quem não sabe, Deus deu a terra prometida a Josué e Caleb, depois de Moisés, depois da morte de Moisés. A promessa ficou para Josué e Caleb. Eles enfrentaram uma grande guerra para entrar na terra prometida, mas conseguiram, porque Deus tinha feito a promessa, né? E, enfim, eles perseveraram, né, no que Deus tinha prometido a Moisés e foram ótimos líderes, né? Então, após a morte de Josué, Israel começa novamente a desagradar a Deus, a desobedecer a Deus, volta-se à idolatria, né? E ali entra-se grandes conflitos. E Deus levanta uma mulher chamada Débora como juíza para julgar as causas do povo, dos mais necessitados de Israel. E entre um deles é Baraque. Foi um homem também escolhido por Deus para ganhar uma grande guerra, porém muito medroso, né? Assim, não tinha muita coragem. Deus já tinha dado uma ordem, Deus já tinha falado com ele que era para ele ir, que Deus ia diante dele e entregar os inimigos dele nas mãos dele, mas ele se atemorizou e decidiu por um tempo ali ainda não ir, né? A palavra do Senhor diz que Débora, ela estava ali como uma conselheira, como alguém que ajudava as pessoas, ela julgava as causas do Senhor para o coração do povo, né? Naquele tempo não tinha um estudo, né? Hoje, para ser um juiz, para ser uma juíza, né? A gente tem que aí fazer muitas faculdades, tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado, né? E naquele tempo não era assim, né? Aonde é que os juízes buscavam julgar as causas? Como saber julgar as causas naquele tempo se não existia nenhuma formação acadêmica, né? Ela buscava as orientações no Senhor. Ela tinha o tempo dela de intimidade, de particularidade dela com o Senhor. Buscava ali ouvir a voz de Deus. Primeiro, ela ouvia a pessoa que vinha até ela. A palavra do Senhor diz que ela assentava-se ali debaixo daquela palmeira e ali ela ia esperando, né? E o povo sempre vinha, porque ela era uma ótima conselheira, né? Era alguém assim muito instruída por Deus. Então, o pessoal falava a causa deles, né? E depois ela ia para Deus, buscava a orientação do Senhor, depois tinha com aquela pessoa novamente, né? Acredito que era assim, e passava tudo aquilo que Deus tinha orientado a vida dela, né? E a palavra do Senhor diz que Baraque procura por Débora. E ele fala para Débora, né? O Senhor tem falado e eu tô assim, né? Assombrosamente com medo, né? E Débora é ali usada por Deus e diz: o Senhor já não falou que é para você ir, que ele vai adiante de ti, né? E Baraque fala uma palavra ali para Débora, né? Eu vou, eu até vou, mas eu só vou se você for comigo, Débora. Como pode, né? Um homem com certeza ali bem instruído, em tropas de guerra, com certeza ali sabendo usar suas armas de guerra perfeitamente, buscar conselho numa mulher, numa profetisa. Naquela época, as mulheres não tinham uma voz ativa como tem hoje, né? As mulheres não lideravam como lideram hoje. Hoje, nós, mulheres, temos um papel fundamental na sociedade, né? Quantas mulheres, né, têm liderado grandes multinacionais, quantas mulheres têm estado no governo, quantas mulheres têm sido aí levantada para liderar instituições policiais, né? Ali, delegacias, está sempre como tenente, como general, né? Enfim, subimos na hierarquia em muitos aspectos, né? Só que naquele tempo não era assim, né? Teria que ser mesmo ali alguém escolhido por Deus, alguém que tivesse ali um grande chamado de Deus, né? E Baraque
tem tanta convicção de que Deus é na vida de Débora e diz para ela, né? Eu vou, mas eu só vou se você for comigo, Débora. E Débora até diz para ele, olha, mas se eu for e a guerra for vencida, quem terá a honra não será você como homem, mas sim eu como mulher, porque eu estou indo com você. Então, eu vou com você, mas fico ali pleiteando a causa, fico ali orando, fico aqui ali buscando um direcionamento, né, da parte do Senhor para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que eles vão até essa guerra, né? Eles vão e o Senhor entrega o inimigo nas mãos de Baraque. A palavra do Senhor é tão tremenda que diz que os inimigos chegaram a fugir a pé. Vocês têm noção do que é você estar numa guerra e Deus ali ser com você, te dar as estratégias certas no momento correto daquela guerra. Deus fazer com que você saia vitorioso a ponto dos seus inimigos fugirem a pé. E foi exatamente assim que aconteceu naquela guerra, naquele momento, naquele tempo, onde Débora foi levantada para julgar as causas de Israel e saiu ali como uma grande conselheira. Aqui é só uma pequena introdução de quem foi Débora, né? E hoje eu quero trazer para você, através da vida de Débora, Deus falou muito na minha vida, sobre 3 características que uma mulher deve carregar, não só uma mulher de Deus, mas todas as mulheres, né? Porque às vezes tem católico me assistindo, tem você cristão me assistindo, carrega aí os princípios, os valores do Senhor, né? E tem momentos na nossa vida como mulher que nós estamos tão desacreditadas, né? Desacreditadas da nossa chamada, da nossa liderança como mãe, da nossa liderança com tantas situações, né? Muitas das vezes estamos aí desacreditadas. E o Senhor não nos chamou para estarmos em condição de descrédito. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosas, né? Então, vamos lá. Aqui eu já disse que Débora foi levantada como uma juíza para julgar as causas do povo. E como eu e você temos sido ao ponto de sermos juízes ou juízas da nossa própria casa, da nossa própria família, no nosso trabalho, na igreja que a gente congrega, como que nós temos estado na situação de juízes? Porque outro dia eu trouxe um vídeo, né? Eu editei um vídeo aqui que é o papel hoje da sociedade de muitos, né? É julgar. Julgar os acontecimentos, julgar A, julgar B, quem tá errado, quem tá certo, se é Bolsonaro, se não é, se é o outro, se é o governador, se é o líder lá da OMS, né? E então nós não estamos aqui no papel de julgar nesse sentido. O Senhor está dizendo assim para nós no dia de hoje. Quantas vezes eu e você temos julgado as causas da nossa vida de uma forma incorreta? Porque Deus permite a gente passar por situação com 2 pesos e 2 medidas. Um exemplo, eu tenho 2 filhos aqui na minha casa, o Davi e a Lorena, muitos conhecem, né? Quem conhece da igreja, do meu dia a dia familiar, sabe que eu tenho 2 filhos. E muitas das vezes o Davi faz uma arte, né? E ele culpa a Lorena. Algumas vezes ele faz algumas coisas e culpa a Lorena. Qual é o meu papel nesse momento? Nesse momento, eu vou entrar como uma juíza para a vida dos meus filhos. Estou trazendo a situação do passado para um algo bom, para um ensinamento bom para os nossos dias, como mulher, como mãe, como esposa, como profeta de Deus. Então, meu papel é ouvir os 2 lados e julgá-los da maneira que eles precisam receber. Ouvir o Davi, ouvir a Lorena e saber quem que estava certo e quem estava errado. O errado precisa da punição, precisa da correção, né? O pensamento, ou um castigo, ou, sabe, tirar algo assim que ele gosta ou ela gosta, mas eu preciso, como mãe, ouvir e entender o que aconteceu.
E muitas das vezes nós não somos assim, nós não queremos nem parar para ouvir. A palavra do Senhor diz que Débora, ela era muito procurada. Por quê? Porque ela conseguia ouvir primeiro para depois julgar. Um juiz, ele só consegue julgar uma causa quando ele ouve as duas partes. Quando a gente assiste aí, né, algumas séries e a gente vê ali uma parte ali de um julgamento, o juiz sempre dá oportunidade para os dois lados falar e ver onde a pessoa está falando a verdade, onde ela está falando a mentira. Então, uma das características que uma mulher de Deus tem que carregar é saber ouvir. Ouvir. O tempo está corrido, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas passando por problemas e dificuldades, a nossa família muitas das vezes ali precisando falar, e nós, como mulher de Deus, como mãe, como esposa, não temos tido tempo de parar para ouvi-los, né? É tanta correria que a gente, fala logo que eu não tenho tempo para ficar te ouvindo. Nisso a pessoa se frustra, fica triste, já não tem nem mais o porquê de falar, porque se você não parou para ouvir, você não vai parar para aconselhar. Então só pode aconselhar alguém aquele que para ouvir. Então nesse dia que você carregue essa característica de saber ouvir, não ouvir somente a voz do homem, mas em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Olha, eu tenho uns 18 anos de cristã, que eu sigo os passos de Cristo, né? Que eu falo assim, que eu sigo os passos de Cristo, né? Já passei por muitas situações muito difíceis, situações difíceis de ser julgadas, sabe? Situações pessoais minhas, particular minhas, em que foi muito complicado resolver problemas, situações, mas sempre para resolver esses problemas, sempre orei, sempre busquei a presença de Deus, porque tem momentos da nossa vida que Deus permite a gente passar por conflitos, não só emocionais, mas também com pessoas, com familiares, com amigos, com inimigos, enfim, com tudo, né? Para quê? Para a gente termos a maturidade de entender que tem situações que só Deus pode nos ajudar, só Deus pode intervir por cada um de nós. E ao longo dessa minha caminhada cristã, muitas pessoas me procuram diariamente. Eu louvo a Deus por isso, não estou falando isso aqui para me engrandecer, né? Mas eu me identifiquei muito com a história de Débora, porque assim, eu tenho muitas histórias de pessoas que me procurou conselhos, procurou palavra amiga, procurou ali um tempo para desabafar. E assim, não tenho nenhum histórico, graças a Deus, que eu peguei situações pessoais de pessoas e saí falando para outras pessoas, que tem que ser a característica de uma grande mulher de Deus. Tem momentos e situações, né? Muitos me procuram, já me procurou, e graças a Deus me contaram segredos ali íntimos seus. E eu falo que vai morrer comigo, vou guardar para sempre no meu coração, porque é isso que eu faço. Eles me procuram, essa semana mesmo eu tive assim procura de pessoas até mais, sabe, muito mais que eu, vamos dizer assim, para buscar aconselhamento, né? Quem sou eu para aconselhar uma advogada? Mas Deus tem me chamado para esse tempo. E ela me procurou essa semana e precisava ali uma questão de vida ou morte, e eu tinha que ter muito Deus na minha vida, muita espiritualidade naquele momento para saber aconselhar ela corretamente, né? Uma pessoa que Deus colocou na minha vida já tem 2 anos e eu não a desprezo, pelo contrário, sempre trago para perto de mim e tento ser Débora na vida dela. Então carregue as características de uma mulher de Deus, saiba ouvir o seu próximo, ouvir seus filhos. Deus está trabalhando em mim nessa quarentena. Eu estou 24/48 com os meus filhos agora, né? E boa parte com o Ricardo também, né? Meu esposo.
Então, às vezes eles querem parar para falar uma novidade, um vídeo que viu, uma palavra que ouviu, porque agora é muito tempo em casa, aí um assiste uma pregação, o outro assiste um TikTok, né? E a gente tem que estar ali pronto para ouvir, né? E eu, muitas das vezes, muito cansada, né? Porque eu tenho minhas tarefas, minhas responsabilidades e quero me esquivar, né? Mas às vezes eu vejo, eu falo, Deus, não tem para onde fugir, eu tenho que ouvir eles, preciso ter paciência de ouvi-los. Mas, sobretudo, ouvir a voz de Deus, ter esse particular com o Senhor, né? Então, assim, que você possa carregar aí uma das características de Débora, que a primeira é ser uma juíza da sua casa, da sua família, ouvindo sempre os dois lados, quem tá certo, quem tá errado, corrigir em amor, corrigir na palavra do Senhor, porque não tem correção melhor que a voz do nosso Deus, que a palavra do nosso Mestre, que é luz, lâmpada para os nossos caminhos, que endireita os nossos caminhos tortos, que nos traz vida, né? A palavra de Deus traz vida, a correção do Senhor traz vida, não traz morte. A palavra do Senhor diz que um pai só pode corrigir um filho porque o ama, né? Quantos pais deixaram já de corrigir seus filhos porque já não tem mais esperança de que o seu filho melhore, pelo contrário, tem profetizado a derrota, né, na vida dos seus filhos. Tem um ditado que diz assim, né? Pau que nasce torto vai morrer torto. E muitas mães e pais, pessoas falam isso. Para meu filho não tem mais jeito. Para essa situação não tem mais jeito. O Senhor diz, tem jeito sim. Quando você parar tudo o que você está fazendo, ir para o seu canto de intimidade, ouvir a minha voz e saber instruir, saber falar, saber aconselhar o seu filho, o seu esposo, porque às vezes o esposo está sem direção, não sabe o que fazer, está com a mente confusa. E nós, mulheres, temos que ser sábias, temos que saber ter a palavra certa no momento certo, sabe? Para não botar tudo a perder, para não fazer o marido tomar uma atitude precipitada, para não entrar em confusão dentro do seu lar, trazer conflitos ali até mesmo na vida dos seus filhos. Então, a primeira característica que uma mulher de Deus precisa carregar, ela tem que ser uma juíza, mas para julgar de uma forma honesta, através da palavra de Deus e da voz do Senhor. Outra característica de Débora, que Deus introduziu na vida de Débora, Deus a instituiu como profetisa. Um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, só consegue ser boca de Deus quando ele para orar, para tudo que ele está fazendo. Tem o seu tempo com Deus, tem o seu tempo ali de qualidade com Deus. Como que você pode dizer que você é um profeta, é uma profetisa de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não busca a palavra de Deus? Quando você diz que você é profeta, sem fazer isso, você está falando de si mesmo. Um profeta, ele precisa se responsabilizar pela profecia a qual o Senhor coloca em seus lábios. Débora era uma profetisa, ela tinha convicção de tudo que Deus mostrava para ela, de tudo que Deus falava para ela, tanto que quando Baraque foi ter com ela, ela fez uma pergunta para ele. O Senhor já não disse para você ir, que ele vai adiante de ti? O Senhor já não disse para você, o Senhor está dizendo para você, para mim nesse dia, por que nós estamos com medo como Baraque? O Senhor já não disse que ele não disse para nós que é para a gente irmos, fazermos tudo aquilo que ele tem colocado no meu e no teu coração? Quando o Senhor me faz passar pelo processo do Covid-19, eu, naquele tempo, antes de saber que eu estava, eu falava, Deus, eu tô com vontade de ministrar a tua palavra. Muita sede, muita vontade. Mas como eu faço? Porque se nem na rua agora eu posso ir, se eu não posso trabalhar, porque eu gosto muito de ir nos pontos de ônibus, ministrar a palavra, né? Ali, um versículo bíblico dentro do ônibus. Sempre quando alguém senta do meu lado, eu tento puxar um assunto e introduzir ali,
né, a palavra de Deus, só que não estava dando, né, não está dando ainda. Não estou indo trabalhar, tem meus filhos aqui, a gente vira e mexe aqui, a gente dá um meio de louco aqui, faz alguma coisa assim, acerca, mas muita vontade de ir, sabe? Preparar, ter esse tempo de preparamento da palavra de Deus, de orar, de falar, Deus, o que o Senhor quer transmitir para o teu povo? E o Senhor falava para mim, filha, você é uma ferramenta nas minhas mãos. Eu já te capacitei. Vai sem medo. Vai, não tenha medo de críticas, porque quando a gente põe nosso rosto, né, aí numa rede social, é complicado, porque as pessoas têm os que gostam, mas tem os que não gostam, tem os que concordam e os que não concordam, e eu tenho que ser madura para compreender, né? Posso aqui entrar em desafetos, em confusões, então eu tenho que ser madura para entender que vai ter aquele que vai gostar e o que não vai gostar, mas eu não posso ter medo de fazer algo que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou no meu coração. Nesse tempo de quarentena é o tempo que eu tenho plantado sementes num solo que para mim tá fértil, porque a terra tá descansando. Esse tempo que ficamos confinados, a terra descansou, pôde descansar um bom tempo, né? Enfim, e eu estou aqui cumprindo um chamado de Deus, porque o Senhor disse que tinha tomado a minha vida para ministrar a palavra dele. Eu não preciso estar em cima de um altar, eu não preciso estar no meio da multidão, posso estar aqui sozinha, como eu estou no meu quarto. E tive um tempo como se eu estivesse indo ministrar para pessoas no campo físico, né? Eu tive o meu tempo de busca, eu tive o meu tempo de oração, de consagração para estar aqui, para trazer essa palavra para o teu coração nesse dia. Então, você, profeta de Deus que tem se amedrontado, o Senhor te diz: eu já não disse para você que eu vou ser contigo? Somente abra a tua boca e profetize. Profetize. Débora, ela era ali conhecida como uma profetisa do Senhor. Um profeta, ele carrega várias qualidades. E uma das qualidades que um profeta precisa carregar é um tempo de buscar a Deus em oração. Para você entregar algo para alguém, você precisa buscar em Deus aquilo que precisa ser passado. Quando uma pessoa me procura para uma orientação, eu jamais vou falando tudo, quero ouvir primeiro ela, tudo que ela tem para falar. Às vezes ela vai falar meia hora, 40 minutos. E sabe, às vezes eu nem preciso falar muita coisa. Às vezes uma palavra que Deus coloca em meus lábios, a pessoa já disse, Edna, fechou. Era isso que eu precisava ouvir para fazer isso, e eu vou fazer, eu não vou ter mais medo, eu vou agora tomar um posicionamento, eu vou ir. E Deus entregou todos os inimigos a Baraque, em Císera, cidade de Císera. Eles fugiram a pé, os inimigos chegaram a fugir a pé, de tanto medo que aquele exército, através de vida de Débora, uma juíza, uma profeta de Deus, demonstrava para eles ali, com a presença dela, né? Talvez ela estava ali com uma roupa de juíza, então eles sabiam que tinha uma autoridade ali, que eles, de certa forma, eles tinham que guerrear corretamente. Então, não deixe que o medo atrapalhe a sua vida de profeta do Senhor na terra. Seja um profeta que fale a verdade, seja um profeta que tenha intimidade com Deus, seja um profeta, uma profetisa que se responsabiliza pelo que Deus coloca em seus lábios, pelo que Deus te mostra para falar. Não tenha medo, viu? Porque a oposição vai se levantar para calar a tua voz. Porque quando o profeta é de Deus, muitos se levantam para calar a voz do profeta. Mas não tenha medo, porque Deus não vai deixar que nenhum inimigo fique na sua presença, vai fazer eles fugirem a pé, mas que você vai entregar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida para entregar, você vai entregar.
Seja como Débora. Mulher de Deus, seja como Débora. Não tenha medo. O tempo é ruim e é nos piores momentos da nossa vida que Deus tem levantado profetas para falar. Naquele tempo, Débora julgava as causas de Israel. Tempo de idolatria, tempo de pecado, tempo de abominação. E Deus levanta essa mulher como uma profeta sem medo, com coragem, para dizer: cadê os profetas de Deus para profetizar nesse tempo ruim, nessa nação corrompida, nesse governo corrompido? Cadê os profetas do Senhor? Se calaram porque tem medo. Porque tem medo. E sabe por que tem medo? Porque já não consegue mais discernir as vozes que tem ouvido. O medo atrapalha a minha vida e a sua vida de discernir a voz que está falando conosco. E os profetas de Deus têm se calado, porque já não sabem se é Deus que está falando ou se é as suas emoções que têm falado. Então é melhor que eu me cale, porque quando eu me calo, eu me acovardo e eu fico neutro. Ninguém nem vai se lembrar que um dia eu fui um profeta de Deus. Deus não tem compromisso com profeta, com profetisa, covarde. Muitos homens e mulheres de Deus estão com as portas da igreja fechadas, mas poderia estar fazendo algo por reino do Senhor e não tem feito, porque são covardes. E não seja como esses. Nós não precisamos estar com a igreja aberta, com o templo aberto, porque a igreja somos nós, como eu já disse. Nós não precisamos estar com as portas do templo abertas para fazer algo para o Senhor. Não precisamos, porque amanhã ou depois, se houver uma perseguição na igreja e ter um mandato que tem que fechar definitivamente as igrejas, o que eu e você, como mulher de Deus, homem de Deus, profeta de Deus, missionário, missionária, vai fazer para o Senhor? Vai se acovardar? Vai ficar com medo? Deus não tem compromisso. Tanto que Débora disse para Baraque: olha, eu vou contigo, mas eu sou mulher. Se Deus honrar essa guerra, se Deus dar por vencida essa guerra, a honra não será para você, será para mim como mulher. Que até então, uma mulher não ia para um campo de guerra. Eram os homens que iam. Porque o homem simboliza o governo, a liderança, a força, né? Uma mulher mais frágil, mais fraquinha, né? No pensamento de muitos, mas não é assim. Que grandes mulheres de Deus do passado e dos dias de hoje, Deus tem honrado e muito. Então não tenha medo, profeta, faça aquilo que Deus tem falado na sua vida e se responsabilize para amanhã ou depois, sabe? Não falar, ai, mas eu estava na carne e Deus não honrou. Não, tem profecia que vai durar meses e anos para acontecer na minha vida, na sua vida e na vida daquele que a gente profetiza. Não vai acontecer do dia para a noite. E é onde a gente entra com o espírito da carne e fica, eu acho que Deus não me usou, acho que foi coisa de mim. Pare com isso. Espere o tempo do Senhor e Deus vai honrar a profecia. Mas tenha compromisso com Deus, tenha um tempo de busca, de qualidade, de palavra de Deus, de oração. Pare, ouça a voz de Deus e cumpra o propósito da sua chamada. Não deixe que o medo domine o seu íntimo. Quando você tem medo, você se acovarda. E se acovardando, você recua. E recuando, você se prostra. E prostrando, você se acomoda. Deus não tem compromisso com profetas assim. É duro, né? É duro, mas é a palavra de Deus e nós devemos estar aqui para falar a verdade.
Não é o que amassageia o meu ego e nem o seu ego, mulher de Deus, homem de Deus. Mas Deus está falando ao nosso coração nesse dia. E glória a Deus por isso, né? Como eu disse, o pai só corrige o filho que ama. E Deus te ama muito, tem uma grande obra na sua vida. Fique firme. Fique firme, peça estratégias para Deus nesse tempo ruim, para você ser usado como um grande profeta, uma grande profetisa do Senhor. Débora era uma grande conselheira. E conselho tem muito a ver com mãe. E uma das características que Deus quer que tenhamos é de mãe. Mas como? Como assim? Se Débora era uma conselheira, eu vou trazer o passado para os nossos dias de hoje. Vamos dizer que ela era como uma mãe para aquele povo. Aquele povo buscava nela conselhos. E é assim na nossa vida como mãe, né? Os nossos filhos às vezes vêm, tem uma adolescente, pré-adolescente em casa e às vezes ela tem dúvida de algumas coisas e eu tiro as dúvidas dela, eu tento trazer clareza na mente dela. E adolescente tem tanta pergunta, amados, é tanta pergunta que adolescente tem. Assim, quando é pequeno, tudo é por quê. Fase do Davi é tudo por quê, né? Que é menor. Depois o pré-adolescente é perguntas, um monte de perguntas. E a gente tem que ser sábio e conseguir responder cada pergunta. E Débora era uma grande mãe para aquela nação de Israel, para aquele povo. Então, seja uma mãe que ama, em primeiro lugar. O amor de uma mãe só é comparado ao amor de Deus. Então, como que você tem usado dos atributos, das características que Deus tem dado para você? Será que você e eu temos sido boas mães na nossa casa, para os de fora? Como que nós temos sido? É tantos problemas, tantas dificuldades, como eu já falei, que a gente não estamos tendo tempo de parar para ouvir os da nossa casa primeiro. Eu vivi por muito tempo assim, acreditando que a obra de Deus tinha que ser feita, que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer. E vi assim, no decorrer do tempo, muitas coisas no meu lar não estavam alinhados ao projeto de Deus, ao coração de Deus. Muita coisa na igreja, né, amados do Senhor? Muita coisa pra gente colocar no lugar, né? Ninguém coloca aí uma casa, né, uma reforma de uma casa no mesmo dia, cada coisa no seu devido lugar. Não é assim. Na nossa vida também. Tem momentos da nossa vida que tá tudo bagunçado dentro do nosso lar, sabe? Tá uma desordem total. Nós não devemos ser hipócritas, sabe? Se não é dentro do nosso lar, com a nossa família, é presos a situações financeiras, emocionais, presas a outras pessoas, complicações com outras pessoas, sabe? Aí a gente quer ser boca de Deus. Não tem como. Porque eu tenho falado assim que Deus tem feito, né, uma reforma. Desculpa que às vezes a gente erra as palavras, né? Somos humanos. Mas Deus tem feito, né, uma reforma dia após dia, de dentro para fora. Deus tem encontrado tempo agora, né, nas nossas vidas, porque antes a gente não tinha tempo para Ele. E quando a gente se vê diante de tudo isso que está acontecendo mundialmente, com muito tempo, né, em primeiro lugar, Deus mostra ali a reforma que Ele tem feito de dentro para fora em muitas vidas, que tem dado lugar para Ele trabalhar, claro. E é como eu estava falando, né? A gente fica tanto tempo
fazer a obra, quero ir em tal lugar, quero, né, viajar, quero ser missionário, ser missionária. Mas como que tá a sua casa? Como tá o seu lar? Tô falando no plano físico. Não é interior, não. Tô falando agora aqui, ó, no plano físico, prática, dia a dia. Deus quer que nós consertamos os nossos lares. Deus quer nos honrar primeiro como mães dos nossos filhos biológicos. Porque Débora também era uma mãe, ela também tinha seus filhos biológicos, mas Débora representava ali também uma grande mãe para aquela nação, para aquele povo. E uma mãe, ela não só tem uma palavra para oferecer aos seus filhos, um conselho para oferecer aos seus filhos, mas também um abraço, um colo. Será que nós temos tido tempo para uma palavra, para um colo? Para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, na nossa casa? Ah, mas eu não sou mãe. Deus não me permitiu ser mãe. Minha madre é cerrada, fechada. Mas você pode adotar filhos espirituais para você cuidar. Por muito tempo eu me vi liderando o meu lar como mãe e ainda liderando pessoas, sendo mãe de pessoas. O tempo todo. Às vezes eu aconselho pessoas que têm 50 anos, 60 anos. Eu falo, Deus, como pode? Eu nova, Deus. Tá errado, os valores foi invertido, Pai. Não, Deus, porque era para pessoa me aconselhar. E Deus vem e fala para mim, filha, mas eu te escolhi. Eu escolhi a sua vida para ser mãe de muitos. E é uma responsabilidade grande, mulher de Deus, ser mãe. Porque seu filho, sua filha vai ter sempre você como um referencial. Um pai tem um grande fundamento. Como eu disse no outro vídeo que eu editei, eu cresci sem pai. Perdi meu pai aos 9 anos de idade, então não tinha figura materna. E foi muito doloroso, foi muito difícil, sabe? Porque a gente tem um momento de buscar conselho na mãe, mas também no pai. Eu não tinha esse conselho, faltou, né? Sofri muito nas garras do inimigo. Hoje eu tenho, até hoje, né? Hoje eu tenho até hoje a minha mãe, que completou 78 anos de idade agora em abril. E já muito assim, cansada das batalhas dela. Criou, né? 8 filhos. Mas muito cansada. Já com muitas rugas, muitas olheiras. Porque muitas noites de sono, né? Mães perdem sono, sim. Mas enquanto seu filho não chega, enquanto a sua filha não chega, nas madrugadas, ore por eles. Ore por eles, os abençoe, porque no tempo certo Deus trará um por um. Assim como Deus entregou os inimigos de Sísera na presença de Baraque e de Débora, Deus também vai entregar todos os inimigos que têm afligido a sua casa, a sua família, nas suas mãos. Você vai sair vitoriosa. A minha família é uma família muito grande, né? Eu tenho muitos sobrinhos, 8 irmãos, né? 7, que 8 é comigo. E ao decorrer da minha vida cristã, eu oro muito pela vida dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Tem sobrinhos que eu nem vejo já tem muito tempo, mas eu não deixo de apresentar eles em oração. E eles, acreditando ou não acreditando, que eu oro por eles, eu continuo orando e vou continuar, porque eles têm o meu sangue, a minha família. E a cada dia que passa, eu tenho visto resultados das orações, porque
De repente tem uma irmã minha que era muito católica, participava de muitas missas e ela passou por um processo difícil de enfermidade na vida dela e ela se encontrou, teve um real encontro com Deus nesse tempo de enfermidade e tá na presença de Deus, mas eu já vim orando por ela, ó, há anos. Sobrinhos meus que têm se achegado ao Senhor. Não falo isso para glória, não. Tô dizendo para você, sabe? Não desista de orar pelos seus. No tempo certo você vai ter resultado de quando você foi uma juíza da sua casa, de quando você foi uma profeta e quando você usou o seu papel verdadeiro de mãe, que é abençoar, que é acolher, que é abraçar, que é interceder por cada um deles. É isso, essa palavra nesse dia. Declaro sobre a tua vida. Deus vai te dar muita sabedoria. Vai me dar sabedoria também, porque eu preciso, e muito. Mas vai nos dar sabedoria para vencer nossas guerras. Mas vencer nossas guerras nele, com ele. O Senhor já não disse que é para você ir, porque ele está diante de ti? Então não tenhas medo. Não tenhas medo, o Senhor vai honrar. O Senhor vai te honrar, vai honrar a sua vida. Nesse tempo ruim, só podemos colher algo bom quando plantamos em um dia ruim. Em um dia ruim, quando o tempo tá ruim, o clima tá ruim, você não vai ver ninguém pro lado de fora plantando uma boa semente. Vai estar todos dentro de casa. Aproveita essa oportunidade desse tempo ruim, vai plantar. Que quando tudo passar, quando tudo ficar bem, quando o sol voltar a nascer novamente, quando tudo isso passar que a gente está vivendo, esse caos, se você plantar agora nesse caos, você vai colher quando o sol raiar. Amém? Deus abençoe tua vida, sua família. Deus abençoe sua semana, que seja uma semana abençoada. Viu? Não tenhas medo. Não tenhas medo.